Olá, meu nome é Andréa Meu nome é Marina. e hoje vamos falar de rótulos. Pois é, minha gente, olha só. Não sei se já aconteceu com vocês, se vocês conhecem alguém assim, mas tem pessoas que parecem que andam com uma coleção de etiquetas distribuindo rótulos, né? Então é o impaciente, é o nervoso, é o maluco, é a chata, é o gordo, é o magro. Todo mundo, né, tem alguma definição lógica e rápida para essa pessoa, né? E o que eu acho interessante que no momento que essa pessoa coloca rótulos, impede que o outro se transforme e mude, porque fica a gorda, magra, a chata, a boa, a louca, sempre pro resto da vida, não é assim? Sempre, sim, sempre. Por isso que até no colégio eu era chamada de rainha dos nerds e morri no colégio sendo isso, não podia mudar, né? A gente não se podia transitar e não nada, você ganhava os rótulos. É que a adolescência é bem mais cruel, né? Hoje em dia a gente desliga esses negócios e fala, você tá me chamando assim, foda-se. Pi! É, que eu acho que é isso, quando a gente rotula e muitas vezes sem pensar, né, quando a gente julga, a gente impede que o outro cresça. Parece que estacionou naquele momento, sei lá, você conheceu a pessoa com 15 anos e a pessoa era muito chata para você, porque para o outro pode ser muito legal, né? Cada panela tem sua tampa, digamos assim, em termos de a pessoa, sei lá, ter empatia com a outra, a pessoa gostar mais do outro do que de você, do que do outro. Então existem relações que são traçadas pelo gostar mesmo, né? E aí você conheceu a pessoa com 15 anos que era chata, você a revê hoje e você fala pro teu amigo assim, nossa, essa é aquela chata, não sei. Puxa, passaram-se, sei lá, 30 anos, se você vai continuar, não vai dar oportunidade da pessoa se expressar, não vai dar oportunidade da pessoa falar com você, mostrar seu lado, mostrar tudo que ela cresceu, vai continuar sendo chamada daquele nominho que há 230 anos era chamada, né? É, o rótulo tem esse problema, né? Porque ele é vinculado muito a coisas negativas. Então, quando você é rotulado, ou você fica conhecido com isso, como ela está falando, né? E você não dá o direito ao outro de mudar. Então, o problema do rótulo é esse tipo de, como chama? Pejorativo, né? Pejorativo. De fazer coisas pejorativas. Por exemplo, também uma coisa que é interessante. Você identificar alguém por uma característica que você rotulou. Do tipo, você conhece aquela pessoa? A pessoa quem é? Aí você tenta não pegar a característica mais importante dela e rotular. Como, por exemplo, a gorda da nossa sala. Vira referência, né? Vira referência. Ah, do lado da gorda, atrás da gorda, pra frente da gorda, né? Assim que é, né? E esse negócio da gente sempre etiquetar as pessoas faz com que as pessoas se machuquem demais. A gente não percebe o quanto a gente está machucando outra pessoa quando a gente etiqueta ela, rotula ela. E isso é uma coisa que a gente deveria olhar um pouco mais para o outro e parar de ser egocêntrico e ficar falando, a pessoa nem tá ouvindo, a pessoa, meu amigo há 20 anos. Ela tem sentimentos, independente de qualquer coisa, ela tem sentimentos, eu acho. É, e é interessante, né? Eu fui obesa até os 30, né? E sempre foi uma luta para mim o peso, sempre, sempre. Até hoje não é mais porque eu desencanei e disse, e justamente quando desencanei eu consegui manter meu peso. Isso é interessante também. Só que depois de 30 anos, depois de ter emagrecido com 30 anos 20 quilos, eu me peguei num almoço de empresa e tinha uma mulher falando de peso, que estava louca com peso, papapá. E eu disse, é complicado, né? Eu também sou gorda, tal. Quando eu falei isso, obviamente, eu falei eu sou gorda porque a mentalidade da gente não muda. A gente acredita tanto no que a gente ouve e todas as coisas. Eu sofri muito bullying na escola, né? E na vida também, né? Porque infelizmente a gente fala de a vida ser inclusiva, mas né, a gente sabe que não é bem assim. E aí a mulher ficou ofendida porque eu falei que era gorda e ela falou, não, você não é gorda, então eu sou o quê então?
E começou aquela coisa assim, inflamar a mesa, aí eu disse, meu Deus, e agora eu faço o quê, né? E aí, eu, em vez de discutir, eu disse, olha, me desculpa, porque a minha autoimagem sempre foi dilacerada, né? Eu fui obesa até os 30 anos e aí ela entendeu que eu estava falando a partir do meu lugar de fala, ou seja, que eu tinha aquele trauma ou aquele processo dentro de mim, não era só mais uma gordofóbica falando que do outro e tal. Então é bem delicado, é bem complicado e a gente realmente, como diz a Marina, tem que prestar atenção na dor do outro, que pode ser a sua e pode às vezes nunca ter sido a sua, então você não sabe nem como é, né? E o perigoso também, abrindo um parênteses, é que você não sabe o que você está destruindo nesse processo, né? A autoestima da pessoa, a forma dela enxergar o mundo em questão de trabalho, você vira e fala, você é preguiçoso, você é preguiçoso, você é preguiçoso. Mas se eu acreditar que é preguiçoso, por que eu vou me esforçar? Então, assim, tipo, você vai, esses rótulos podem transformar a vida da pessoa ao ponto dela continuar a vida dela fazendo uma coisa, porque ela começa a acreditar que aquilo que rotularam ela é real, é fatídico, então, pra que eu vou mudar? Então a autoestima vai pro saco, aí tem depressão, aí hoje em dia é muito pior do que quando eu era adolescente. Minha mãe, quando eu era jovem também, que a gente não tinha internet. Ela quis dizer com isso, brincadeira. Não, quando a gente era jovem, as duas. É porque eu já tô rumo aos 40 daqui a pouco. Mentira! Rumo, eu não disse que eu estou. Rumo aos 40. Então o que eu quero dizer é, os jovens, eles têm o pior negócio de sair da instituição, do clubinho que eles estão, sei lá onde eles estão, e chegam em casa e tudo aquilo que aconteceu vai para casa com eles. Então acaba ganhando outro tipo de magnitude que a gente não vivia isso. Eu sofria bullying, um monte de coisa no colégio, minha mãe nunca ficou sabendo pela questão de não era espalhado pela internet, ninguém ligava para ela e ficava falando. Eu resolvia sozinha. Então hoje em dia tem muito essa coisa de os rótulos ferirem muitas crianças, muitos jovens, muitos adultos até. Todo mundo, na verdade. Não é legal. Na minha opinião, não é legal rotular ninguém. A gente tentar evitar rotular as pessoas. Isso é o oposto também. Acaba criando certos preconceitos sobre alguns assuntos porque a gente rotula demais ou a gente criou mistificações em cima daquilo. Eu acho que é chegado o momento, depois de tudo que a gente está vivendo, de aprendermos que antes de abrir a boca temos que olhar, pensar, ver o que o outro vai sentir, né? Tentar passar no coração mesmo, deixar de ser aquela coisa impulsiva, né? De falar. E eu acho que é isso, eu acho que a gente vai aprendendo, né? No dia a dia a sermos pessoas melhores. Eu acho que a pandemia está ajudando bastante para isso. E de respeitarmos o nosso limite, né? Porque o meu direito termina quando começa o seu, não é isso? Total. Então é isso, gente. A gente abriu rótulos no episódio passado, né? E achamos que seria interessante falar. E você? Você já foi rotulado do quê? Boa pergunta. Eu tenho uma lista. Escreve aqui embaixo, né? Curta. Se inscreva se você não se inscreveu. Aperte o sininho de notificações para saber quando chegar um novo vídeo. E é isso, gente. Um beijo! Beijo! Que a gente não tinha internet. Ela quis dizer com isso, brincadeira. Não, quando a gente era jovem, as duas.